Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Werking. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios, e no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o cenário do agro, a agenda ESG e os protestos dos fazendeiros holandeses. Não esquece de curtir e compartilhar. Se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Meus amigos, não é de hoje que eu comento aqui sobre diversas questões do agronegócio, do Brasil, do cenário internacional. Porém, um fato muito relevante vem se impondo no noticiário global, especialmente no tocante aí à segurança alimentar e à produção de alimentos. Os políticos holandeses decidiram implantar de maneira bastante abrupta uma agenda ESG muito forte no país. E essa agenda perpassa por vários pontos, dentre os quais eu destaco aqui para vocês a redução da produção de alimentos, meus amigos. Sim, mesmo num contexto global de elevação significativa dos alimentos, de elevados custos de produção, de inflação global, o que pressiona ainda mais os preços das cadeias produtivas, da cadeia de fertilizantes, da produção ali animal, do custo da manutenção das rações e dos insumos básicos agrícolas, da questão da elevação também do custo do frete marítimo, elevação do custo de transportes, elevação do custo, principalmente lá para a questão europeia, né, de você poder manter o aquecimento das famílias e das casas. Assim, essa agenda muito clara que está sendo proposta e deve ser implementada no sentido de reduzir a produção de alimentos na Holanda. E você deve perguntar, mas Israel, como assim? Por que alguém quer reduzir a produção de alimentos? Bom, a conversa não é tão direta assim. A conversa lá é no sentido do seguinte: é necessário reduzir a emissão de gases nocivos ao meio ambiente. Para isso, é importante também reduzir o tamanho do rebanho pecuário e outros tantos produtos agrícolas que, na concepção de parte da comunidade científica, não a totalidade, geram ali efeitos nocivos para o meio ambiente. Ok, perfeito. Só que qual que é a contrapartida disso? A contrapartida, segundo dados dos fazendeiros holandeses, é reduzir de maneira bastante significativa. Estima-se aí que cerca de 30% das fazendas alemãs 30% das fazendas da Holanda deixariam de produzir. E aí eu pergunto para vocês, faz sentido isso? Que proteção ao meio ambiente é essa, que de maneira tão abrupta realiza um corte tão significativo em parte da camada da sociedade que vem sendo a principal responsável pelo fornecimento dos alimentos e dos insumos básicos? Eu não estou entrando no mérito se todos os protestos que estão acontecendo lá, no sentido de fechamento de ruas, de avenidas, enfim, e outras tantas questões, são de fato os melhores meios para gerar uma discussão. Mas eu consigo compreender que alguém chegar para um pai de família, por exemplo, e dizer que ele simplesmente não tem mais como sustentar a sua família e achar que ele vai ficar ali simplesmente aceitando isso de maneira totalmente apática, não é algo de fato que me parece plausível. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui é o seguinte: de um lado a gente tem essa agenda ESG que, independente do que a gente possa entender, de fato faz sentido a gente buscar formas de produção que sim gerem mais impacto social, que não gerem malefícios ambientais, que não gerem desmatamento irregular, enfim, que busque ali conciliar lavoura, pecuária, floresta, meio ambiente, tudo isso. Ninguém é contra isso. O ponto que eu quero chamar para reflexão é: por que justo nesse momento uma implantação tão significativa? Às vezes, meus amigos, pode me parecer algo muito
peculiar a gente ver essa tomada de decisão justo no momento em que diversos países da Europa estão voltando a produzir energia de fontes altamente destrutivas, como por exemplo o carvão. E aí eu acabo que me lembro, né, de um experimento que a gente aprendeu no ensino médio, do experimento do gato de Schrödinger. E aí vocês me perdoem a minha pronúncia, eu não sei muito bem como se pronuncia esse nome. Mas o experimento consiste no seguinte, de você imaginar que os átomos, os prótons, os elétrons, eles estão em vários locais e se movimentando de maneira quase que simultânea. E que ao tentar forçar, ao tentar enxergar aonde está, por exemplo, um elétron naquele exato momento, você acaba meio que forçando que ele esteja ali, fazendo com que, na verdade, a realidade se adapte ao que você quer e não necessariamente ao que de fato está acontecendo. Será que é isso nessa questão da agenda ESG? Será que de fato estamos vivendo um momento onde há uma necessidade de mudanças tão abruptas no modo de vida atual, do ponto de vista especialmente da produção de alimentos? Será que as principais geradoras de fato, esses colaterais ambientais negativos e desfavoráveis ao meio ambiente estão de fato sendo atacadas? Será que de fato os pontos mais relevantes da nossa sociedade quanto ao consumo consciente estão de fato atendendo ali aos requisitos mínimos ali de segurança e de questões sanitárias de maneira relevante? Muito se fala da questão do agronegócio, e isso não só na questão da Holanda, mas também no Brasil. De vez em quando a gente vê algumas discussões aí e algumas informações que são muitas vezes divulgadas de maneira equivocada. Enfim, até viram memes, né, de a girafa da Amazônia está sendo queimada com as florestas e tudo mais, quando o Brasil, e trazendo para o nosso cenário local, é um dos maiores representantes da produção alimentar de maneira sustentável, já que mais de 60% das nossas florestas permanecem preservadas. Será que de fato faz sentido ir de maneira tão direta contra justamente um dos setores que é o maior responsável pela produção de alimentos? Será que não faz sentido, por exemplo, ser uma das principais bandeiras da agenda ESG a oferta para a população, especialmente a população dos países em desenvolvimento, como é o caso aqui do Brasil, de condições mínimas sanitárias? Ou seja, a gente anda nas grandes cidades, nas grandes metrópoles e vê muitas vezes esgoto a céu aberto e uma série de outros fatores. Será que não faria mais sentido buscar de fato uma condição sanitária adequada para o dejeto dos alimentos, recuperação de rios, recuperação de florestas em áreas urbanas que também são de grande relevância para melhorar a qualidade do ar e a qualidade como um todo da nossa sociedade? Será que tudo isso é tão difícil da gente entender? Ou será que a gente está naquela questão lá do experimento do gato de Schrödinger, onde a realidade talvez tenha de se adaptar ao que eu quero que aconteça? Bom, eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. De maneira nenhuma eu sou contra preservação ambiental, ou eu considero que os agropecuários são contra a preservação ambiental, de maneira nenhuma. Eu entendo que na maioria, a grande maioria é de fato a favor da preservação ambiental, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Do ponto de vista econômico, porque é de lá que vem o sustento da sua família, e do ponto de vista social, porque as pessoas de maneira geral, e trazendo para a realidade brasileira, elas preservam bastante ali as questões ambientais, especialmente quando a gente olha os aspectos legais que já são impostos aqui, né? Em determinadas regiões é necessário preservar mais de 60%, 70% da área que foi adquirida, que é entendido como reserva legal, ou seja, aquela parte da fazenda que não pode ser utilizada e explorada de nenhuma maneira. Então, meus amigos, a reflexão é essa. Será que existe uma agenda legítima nessas medidas tão diretas que estão sendo tomadas lá na Holanda? E que sim, meus amigos, eu não quero fazer nenhum tipo de terrorismo aqui, né? Mas que sim, existe uma tentativa de certos players aí do mercado internacional de tentar imputar no Brasil questões similares. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.